Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas esse dia aí. Tem dias que a gente acorda e a gente fala assim: Meu Deus, tô ferrado, tô com um problemaço, né? Então, às vezes você acorda com algum problema, com uma dor, às vezes você acorda com algum problema que você tenha no trabalho, algum problema familiar. E o primeiro sentimento que vem na nossa mente é que nós estamos ferrados, né? Usa a desculpa da palavra. Então a gente fala assim: Puxa vida, eu tô mal pago, tô. E a gente acorda já com essas limitações. E às vezes você passa por alguns problemas, né? Assim, dificuldade todo mundo tem, né? Mas assim, de manhã, a primeira coisa que vem na nossa mente, geralmente, é um pensamento negativo, né? Então, aquela força que a gente tem, assim, abrir os olhos, o dia é um dia em branco, né? Mas assim, a gente abre os olhos e vem toda aquela força para te manter onde você está, sem energia, sem vontade de seguir em frente, né? Então isso é natural, isso é do ser humano. E assim, só que esse sentimento, ele não é um sentimento de Deus, né? Eu não vou levar isso muito assim pro lado da religiosidade, né? Mas assim, tem até um livro que é bem... Alguns livros, né, do Augusto Cury, que ele fala muito sobre a nossa mente, como que funciona, algumas pesquisas que ele fez, né? E achei bem interessante. Esse dia eu vi um podcast dele, ele falando sobre que a nossa mente, na verdade, é um lugar como se fosse um filme de terror, né? Então a gente imagina muita coisa, pensa muita coisa negativa. E a gente fica sempre nessa luta, né? Entre o bem e o mal, alimentando, buscando alternativas, buscando coisas que a gente precisa melhorar. E isso é natural, todo mundo passa por isso. Às vezes você pode estar passando por esse problema. Então esses dias eu tava assim um pouco para baixo, acordava, não sentia aquela energia, sabe? Com algumas preocupações, algumas coisas que todo mundo tem, né? Os mesmos problemas que vocês têm, eu também tenho. Então assim, só que pra gente sair desse loop, né, de tristeza, às vezes de falta de energia, a gente precisa usar algumas estratégias, né? Então falar um pouco sobre isso, né? Então assim, na verdade, a primeira coisa assim, quando a gente tem esse sentimento não é de Deus, né? Que Deus assim, ele quer o nosso bem, ele quer que nós sejamos bem-sucedidos, que nós possamos ter uma vida boa, né? Mas isso depende muito de nós. Então, imagina assim, quando a gente nasce, Deus ele tem um plano para cada um. Isso é evidente. Então assim, não importa o que a gente está passando, os planos dele são perfeitos. Só que assim, nós temos que nos esforçarmos bastante para a gente conseguir atingir esses objetivos, para a gente conseguir seguir os planos de Deus, né? Então assim, Deus ele quando a gente está tendo sucesso, ele fica feliz. Quando você tem um filho seu que está fazendo sucesso, sucesso no bom sentido, né? Está trabalhando, está estudando, está indo bem na escola ou no trabalho, né? Ou arruma alguém legal, um relacionamento, tudo isso te deixa contente. Então Deus é a mesma coisa. Quando a gente está indo bem, ele fica contente, porque nós colocamos o filho no mundo para ele dar certo, né? Então se ele não está num caminho bom, você também não fica contente. É claro que a gente tem todos os desafios, né, para a gente enfrentar a nossa vida, para enfrentar os dias, e nós passamos por tudo isso. Então, assim, mantenha um pensamento em Deus, em primeiro lugar, né? Então, esse pensamento ele tem que ser um pensamento bom, falar esse pensamento que eu estou tendo negativo hoje não é de Deus. Então, você tem que colocar aquele pensamento como se algo fosse de Deus mesmo. Abrir os olhos é você abrir a consciência. Então, quando a gente abre os nossos olhos, a gente já tem que abrir a nossa consciência. Então, se você mantém os olhos fechados, aquela tristeza, aquela página em branco que está começando o dia, isso daí já te prejudica, né? Então, a gente tem que abrir os olhos e abrir a nossa consciência. Já vai te ajudar, tá? Tem uma passagem também em Salmo 139 que fala assim, né? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes meu assentar e o meu levantar. Então, Deus ele conhece todas as nossas dores, ele conhece tudo que a gente passa. Então, quando você tem um filho, você percebe que ele não está bem, se ele está gripado, se ele está triste. Então, você percebe. E Deus é a mesma coisa. Quando a gente não está bem, ele percebe isso em cada um de nós, né? Então, a gente tem que levar muito a sério isso, né? Puxa, hoje eu não acordei legal, cara, isso não é de Deus, isso não é de Deus, eu vou me esforçar, eu vou lutar para conseguir vencer essa batalha hoje, né? Então, assim, tem várias estratégias. Eu mesmo, assim, como eu falei esses dias, eu não estava legal, comecei a ouvir mais louvores, ouvir mais
pregações. Então, assim, você escuta coisas um pouco mais positivas. Então, sabe, a nossa mente é aquilo assim. Conforme você alimenta ela, mais você vai se nutrir. Então, se a gente nutrir de pensamentos negativos, de tragédias, coisas negativas que passam na televisão, a gente só vai ficar mais para baixo. Agora, se você buscar, não, vou ver coisas boas, vou ler coisas boas, né? Então, assim, eu venho numa jornada, lendo bastante livros também, nos últimos tempos, e isso ajuda muito a abrir a nossa mente, né? Às vezes uma frase que você vê no livro, você fala, puxa vida, eu nunca pensei nisso antes, né? Então, assim, tem coisas que é muito importante a gente se alimentar e trazer isso para cada um de nós, né? Porque problema todos nós temos, mas a forma como nós enfrentamos esses problemas é que vai fazer a nossa diferença. Os problemas que nós enfrentamos, eles nos fazem a gente subir um degrauzinho, né? Então você passa por aquilo, uma dificuldade, mas você passa por aquele problema, você sobe um degrauzinho na sua vida. Então a gente tem que enfrentar os nossos problemas assim, de cabeça erguida mesmo, né? Com muita fé em Deus, muita confiança, para que Ele possa nos dar esse suporte, para que a gente consiga realmente vencer esses desafios e ser pessoas vencedoras, né? Porque Deus ele espera isso da gente, né? Por mais que às vezes a gente acorde sem essa disposição, acorde sem aquela vontade de vencer, de fazer as coisas, mas Deus estando no comando, vai dar tudo certo, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no meu canal, dá um like, compartilha com quem você gosta, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, valeu, tchau, tchau.